Imagina acordar amanhã de manhã e, tipo, sentir uma repulsa física, sabe? Algo visceral mesmo, pelos seus passatempos favoritos. Uhum. É uma premissa forte. Muito forte. Imagina sentir isso pelas amizades mais próximas, ou por aquelas ambições de carreira que guiavam a sua rotina até ontem. E não por causa de um trauma, né? Exato, não é uma depressão ou um trauma súbito. É porque a mente inteira, os desejos mais profundos foram completamente reconfigurados da noite para o dia. É uma mudança de paradigma absurda. O que antes trazia muita alegria agora causa um desconforto meio que insuportável. E olha, essa é a escala exata do que a gente vai investigar na nossa imersão de hoje. Bom, e geralmente quando a sociedade discute essa coisa de mudança de hábitos ou aprimoramento pessoal, o foco fica muito na superfície, né? Fica mesmo. É como falar sobre pintar as paredes de uma casa de outra cor. Mas o material que a gente tem em mãos hoje ignora totalmente a pintura. Ele sugere que a fundação inteira precisa ser demolida e reconstruída. O que temos para análise não é tipo um manual contemporâneo de autoajuda ou um guia de produtividade desse que a gente vê por aí. Definitivamente não. Nós vamos dissecar um texto histórico e profundamente teológico, que é um trecho específico do Testemunhos Seletos, volume 1, capítulo 47. Escrito pela autora Ellen White. Certo. Isso, exatamente. E o foco central dessa passagem é um conceito muito particular que a autora define como conversão genuína. E acho que equivale a um aviso super importante para quem nos ouve, né? Com certeza, pode falar. A nossa missão aqui não é entrar no mérito de dogmas, debater religião ou, sei lá, validar crenças específicas. Nossa abordagem será puramente objetiva. Exato. O nosso objetivo como pesquisadores é analisar a anatomia dessa transformação humana radical que o texto descreve. A gente quer entender a mecânica por trás dessa mudança total de vida, explorando a psicologia sem tomar partido, sabe? Sem endossar nenhum viés. É entender como o texto articula a transição do que ele chama de espírito terreno para uma mentalidade completamente inédita. E o que essa perspectiva histórica nos ensina sobre a natureza da mudança de convicções, né? Eu fiquei muito curiosa com isso. É fascinante. E, olha, o primeiro ponto que salta aos olhos logo no início do texto é a recusa em tratar a conversão como um mero ajuste comportamental. Não é sobre aprender a se comportar melhor na frente dos outros. Não, o texto estabelece que se trata de uma reconfiguração total e absoluta dos desejos internos. A escala dessa mudança apresentada pela autora é monumental. Sim, o texto afirma explicitamente que essa conversão genuína é uma obra que a maioria não aprecia. E isso no sentido de não compreender a magnitude da coisa, né? Exato. A condição inicial da pessoa é descrita ali como um espírito terreno amante do pecado. Mas o fascinante mesmo é o mecanismo da mudança. E aí que a coisa fica interessante. Porque, após a conversão, a vida anterior passa a ser vista não apenas como um equívoco lógico ou, tipo, um erro de percurso. Vira algo desagradável e odioso, né? Foi essa palavra que ela usou. Odioso, exato. Há uma repulsa real. A pessoa não está lá, sabe, usando a força de vontade para resistir a tentações que ela ainda ama. Nossa, isso é um ponto-chave. O próprio paladar para essas coisas mudou completamente. O desejo some. E o texto não deixa isso no campo abstrato. Ele usa termos bem específicos do século XIX para listar o que é abandonado. Ela fala em concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Termos bem fortes. Muito. E trazendo isso para uma linguagem mais prática sobre comportamento, a gente está falando de desativar instintos muito básicos. Como assim? Explica um pouco mais como você vê isso. A concupiscência da carne seria aquele impulso imediato, né? Aquele instinto biológico de consumir e buscar gratificação física sem pensar muito nas consequências. Faz todo sentido. Já a concupiscência dos olhos soa muito como materialismo puro, sabe? Aquela cobiça visual, o desejar ter sempre o que o outro tem. O consumismo de vitrine, basicamente. Exatamente. E a soberba da vida é o jogo do ego. É a busca incessante por status, por se sentir superior. E o texto propõe que esses três pilares
perdem subitamente o seu apelo. O contraste que a autora constrói é drástico, porque o que antes era a preferência máxima da pessoa, agora é totalmente desviado. Vira aversão, né? Sim, e em vez desses impulsos, o texto diz que Cristo se torna o encanto da vida dela, e o céu ganha um atrativo irresistível. Passa a ser visto como a futura pátria. Eu achei essa expressão tão poética. É muito poética, e isso altera completamente a relação do indivíduo com a ideia de dever. Como assim? Pensa bem, obras de santidade, que antes da conversão pareciam enfadonhas, ou seja, tediosas, pesadas, quase como uma punição burocrática imposta por uma religião, tornam-se de repente um verdadeiro deleite. Nossa, de punição para deleite. É uma virada de chave brutal. E a mecânica proposta aqui é intrigante justamente porque a mudança não ocorre de fora para dentro. A pessoa não está rangendo os dentes para seguir uma lista de regras. Exato. O centro dos afetos dela foi substituído, o objeto de amor mudou, logo, o que dá prazer também muda. Sabe que, pensando nessa reestruturação interna, onde o que dava prazer passa a dar aversão, a melhor maneira que eu encontrei para visualizar esse processo é comparando com tecnologia. Opa, adoro analogias tecnológicas, manda ver. Tipo, essa transformação assemelha-se muito a uma atualização completa e radical de um sistema operacional de computador. Não é só um patch de segurança. Não se trata de instalar um aplicativo novo de meditação ou de forçar ali o encerramento de um programa antigo que estava consumindo muita bateria. A arquitetura inteira do sistema é trocada. A linguagem de programação muda. Exatamente. E quando isso acontece, os programas antigos, que no nosso contexto seriam os velhos prazeres, o ego, eles perdem a compatibilidade. Eles simplesmente não rodam mais na nova mentalidade, né? Isso. Ao tentar clicar nesses ícones antigos, o sistema acusa um erro grave da tela azul. Excelente analogia. E o que faz ela funcionar tão bem é justamente a questão da incompatibilidade, porque o hardware permanece o mesmo, né? Sim. O corpo da pessoa é o mesmo. O corpo físico, as memórias, o passado histórico, tudo continua intacto ali. Mas o software de base, que dita como esse hardware processa e reage ao mundo exterior, é inteiramente inédito. É um sistema operacional novo, rodando na mesma máquina. E se a gente observar o desdobramento lógico do texto, a gente percebe que um novo sistema precisa processar novas entradas de dados. Faz sentido. Uma mudança tão sísmica assim, transborda para a rotina prática, inevitavelmente. Com certeza. O indivíduo precisa de um novo manual de instruções para operar esse novo sistema, o que nos leva diretamente à mudança da bússola moral que a autora descreve. E o material detalha de forma muito precisa qual é essa nova bússola. A relação da pessoa com a Bíblia sofre uma inversão completa, né? Totalmente. O texto menciona que, antes, a palavra de Deus era considerada pesada e desinteressante. Era vista só como um livro antigo, cheio de restrições e regras chatas. Mas sobre a ótica dessa conversão genuína, a Bíblia passa a ser o estudo escolhido por excelência, o conselheiro diário da pessoa. E a autora utiliza uma imagem incrivelmente poética e reveladora para descrever essa nova percepção, não é? Sim. Ela descreve a Bíblia como uma carta escrita por Deus trazendo a assinatura do Eterno. Uau! Carta com a assinatura do Eterno. A implicação disso é muito profunda. É profunda porque deixa de ser um código penal arcaico e se transforma em uma correspondência pessoal, validada pela autoridade máxima do universo, sabe? E a consequência pragmática de enxergar o texto dessa forma é que absolutamente tudo, todos os pensamentos, palavras e atos diários, passa a ser medido por essa nova régua. Não tem mais aquela coisa de áreas cinzentas decididas pela intuição pessoal do momento. A pessoa se apega firmemente às promessas contidas nessa carta para guiar as decisões, né? Exato. E é aí que essa nova bússola começa a ditar a navegação social da pessoa, criando uma dinâmica bastante complexa. Ah, essa parte é polêmica. O texto instrui claramente que o indivíduo deve evitar a companhia daqueles que a autora chama de ímpios. É uma instrução bem direta. As amizades e os ambientes que antes eram os favoritos já não oferecem nenhum deleite. Aquelas pessoas que faziam o indivíduo rir com seus pecados ou com atitudes do passado, a orientação agora é buscar ativamente o convívio dos piedosos. Toda aquela vaidade e amor próprio que sustentavam as relações sociais antigas
devem ser substituídos pelo desejo de ser rico em boas obras. Ou seja, a mudança do código de programação exige a migração para um novo ambiente de rede. O convívio antigo não suporta as novas regras. E o texto é bem inflexível quanto a essa separação. Sabe, lendo sobre essa necessidade imperativa de cortar laços, me surgiu um questionamento inevitável sobre o impacto psicológico disso. Qual seria o impacto na sua visão? É que, ao exigir o afastamento dessas companhias, o texto não estaria na prática instruindo a criação de uma espécie de bolha social hermética. Uma câmara de eco, né? Isso, uma câmara de eco que isola o indivíduo de visões de mundo divergentes. A gente discute muito hoje sobre o perigo de se trancar em grupos que só reforçam as próprias crenças. A dúvida que fica é se essa separação não seria um efeito colateral meio alienante. É uma provocação necessária e muito comum quando a gente se depara com textos que exigem essas rupturas. Mas, analisando estritamente através da lógica interna construída por Ellen White, não é bem assim. Não. Como ela justifica isso, então? Essa separação não é enquadrada como uma tática de snobismo moral ou, tipo, uma estratégia para evitar debates intelectuais. Para a autora, trata-se de sobrevivência emocional e preservação da nova identidade. Sobrevivência emocional. Interessante. O termo que ela usa é a santificação exigida. E o segredo para entender a mecânica dessa exigência está na nova resposta emocional do indivíduo. Que é aquela repulsa que a gente falou lá no começo. Exatamente. O texto relata que a pessoa passa a sentir, aspas, lamento ali seus pecados que dantes o faziam rir. Nossa, ou seja, as piadas do grupo antigo não causam mais diversão, causam dor. Causam uma dor moral genuína, um peso na consciência, um lamento. Então não se trata de fechar a porta para não ouvir argumentos diferentes. Trata-se de sair de uma sala onde o ar se tornou literalmente tóxico para os seus novos pulmões. A alegria desapareceu daquele ambiente, foi substituída por angústia. Faz sentido. Sob a ótica de que o ambiente antigo agora gera sofrimento real, a ruptura ganha outro contorno. O instinto de autopreservação entra em ação pesadamente. E é super interessante notar que é exatamente abordando essa sensação de angústia que o texto faz a sua transição narrativa mais dramática. Sim, a estrutura sai de uma dissertação descritiva e entra num apelo direto. Um apelo com um senso de urgência absoluto. O foco se volta para a figura que ela chama de o irmão errante. O tom muda de forma vertiginosa, né? Deixa de ser uma análise teológica e passa a ser uma intervenção de emergência em tempo real. Sim, parece que ela está segurando a pessoa pelos ombros. Ela está direcionando as palavras para aqueles que sabem intelectualmente que precisam passar por essa mudança de sistema operacional, mas que estão hesitando ali à beira do precipício. O aviso é duro e incisivo. Ela lança uma pergunta investigativa brutal. Ela exige que a pessoa examine o coração e responda com sinceridade. Em que estrada estou eu viajando e onde findará ela? É um chamado imperativo para sair do modo automático. A imagem que me vem à mente é a de forçar alguém a parar o carro no acostamento de uma rodovia em alta velocidade, ligar a luz de dentro e olhar para o mapa pela primeira vez em anos. De Lucas, capítulo 14. Aquela que diz: "Vinde, que já tudo está preparado." Exato. A figura de linguagem é a de um banquete vasto que já foi servido e está lá esfriando enquanto aguarda os convidados. Transmite a ideia de que Deus está totalmente pronto para aceitar e perdoar o pródigo. Independentemente do quão longe essa pessoa tenha ido na estrada errada, né? Sim, mas a autora não se apoia só na promessa de acolhimento. Ela ataca a própria lógica das decisões que mantém a pessoa paralisada. É quase como se ela fizesse uma análise de custo-benefício. É exatamente isso. Uma análise rigorosa de custo-benefício aplicada ao campo espiritual. Ela desafia o leitor a avaliar o retorno prático das suas escolhas. Ela pergunta: que proveito tem achado em servir ao pecado? A paga não é bem pobre? Salário miserável. A única remuneração real é a própria angústia. É muito forte. O texto descreve com uma precisão quase clínica esse estado de paralisia de quem tem a consciência pesada.
Retrata alguém que já experimentou muitas convicções, muitas angústias de consciência e que já fez tantas promessas de que mudaria de vida amanhã. O famoso empurrar com a barriga. A pessoa promete que vai mudar na próxima semana, no próximo ano, mas continua ali presa no ciclo. E lendo essa descrição, a gente percebe a captura de uma angústia muito universal, não acha? Com certeza, porque o indivíduo sabe com clareza cristalina que o caminho atual é destrutivo. O material até menciona caminhos torcidos que trazem dor. Mas a alternativa? Pois é, a alternativa, que é dar o passo real em direção à conversão genuína, é descrita como a adoção de um caminho incrivelmente humilde. E acho que é aí que está o verdadeiro obstáculo. A morte do ego, né? Exato. O desconhecido e especialmente a morte do ego que esse caminho exige aterroriza a pessoa. Existe um pavor tão grande de abrir mão do controle que a pessoa prefere a dor familiar da estrada destrutiva ao invés de se render. A paralisia não acontece por falta de informação, acontece pelo pavor de ter que se humilhar. É a procrastinação baseada no medo puro. E o texto identifica esse estado como uma zona de conforto ilusória, que na verdade é só uma zona de sofrimento contínuo. É por isso que os alertas assumem tons cada vez mais definitivos a partir daí. O aviso categórico é de que isso é uma questão de vida e morte. Tem até um comando que me chocou. Não brinque com Deus. A advertência sugere que resistir continuamente a esses apelos internos carrega um risco altíssimo de a pessoa ser eventualmente abandonada aos seus próprios caminhos torcidos. Como se a consciência pudesse se cauterizar, sabe? Se endurecer de uma forma tão absoluta que o apelo para mudança nunca mais será ouvido. É o ponto sem volta. E com um cenário tão crítico assim estabelecido, a pergunta que surge é puramente prática. Como o material orienta o indivíduo a sair dessa paralisia e efetivar a conversão na vida real? E é aí que entra a última seção do texto, que mergulha exatamente na pragmática da transformação. As instruções sobre como lidar com os erros cometidos são surpreendentes. Elas subvertem as expectativas mais comuns sobre arrependimento religioso, né? Porque quebram aquela imagem estereotipada de que a confissão precisa ser um evento de autoflagelação pública. Sim, eu estava preparada para ler sobre humilhação em praça pública, mas não é nada disso. A instrução central é inegociável. É preciso reparar as culpas passadas. Mas a diretriz é contraintuitiva. A autora faz um alerta veemente contra a prática de fazer confissões públicas de pecados a incrédulos, ou para quem não tem envolvimento nenhum com o erro. O texto proíbe expressamente transformar a própria culpa num espetáculo irrestrito. Isso me fez pausar para refletir bastante. Qual foi a sua conclusão? Bom, o argumento central dela é que publicar uma confissão abrangente para quem não tem nada a ver com a história apenas levaria essas pessoas a triunfar sobre o erro. Basicamente, é fornecer munição gratuita para os cínicos. Exatamente. Em vez de criar um palanque de vulnerabilidade, a instrução é espantosamente direcionada e focada. A confissão tem apenas 2 destinatários legítimos: Deus, no âmbito espiritual, e estritamente aquelas pessoas a quem é devido. Ou seja, a reparação deve ser feita única e exclusivamente com os indivíduos que foram diretamente prejudicados. Pessoas que possuem maturidade para lidar com a situação, sem se aproveitarem da fraqueza que você acabou de revelar, né? Há uma sabedoria relacional imensa nessa estrutura. A ordem é abandonar de vez o orgulho e realizar o que o texto chama de uma obra cabal para a eternidade. É voltar às primeiras obras sob os cuidados do pastor, como diz o texto. O objetivo não é montar um teatro de contrição para impressionar a sociedade, mas promover uma cura autêntica nas relações. É a contenção de danos operando na sua forma mais madura. Sim. Em várias dinâmicas atuais focadas em escândalo e cultura do cancelamento, a exigência é sempre o linchamento público. Age-se como se o nível do arrependimento fosse proporcional ao tamanho da plateia que assiste às desculpas. E o material repele totalmente essa ideia. Trata-se de promover uma reparação resolutiva apenas com quem realmente importa. É tipo perceber que os canos da sua casa estão vazando, ir lá consertar a infiltração que estragou o teto do vizinho e arcar com os custos silenciosamente. Perfeito. Não há a menor necessidade de instalar um outdoor na frente da casa gritando para o bairro inteiro sobre a falha no encanamento, né? Apenas para os rivais usarem a informação de má fé, jamais.
A eficácia da conversão está na ação reparadora discreta e não na publicidade da culpa. Bom, amarrando todos os fios lógicos que o texto nos apresentou, a anatomia da conversão genuína adquire contornos muito claros. Quais seriam os pilares principais, resumindo para quem está com a gente? O primeiro pilar demonstra que a mudança passa longe de um verniz comportamental temporário. Ela exige uma reescrita fundacional de todos os afetos e repulsas do indivíduo. O software novo. Exato. O segundo pilar estabelece a Bíblia como uma bússola moral íntima que redefine drasticamente o ecossistema social ao redor, a fim de proteger a nova identidade nascente. O terceiro injeta aquele senso de emergência incontornável que a gente discutiu. Sim, expondo o custo emocional insustentável de procrastinar uma decisão quando a consciência já foi despertada. E, por fim, o quarto pilar exige que as reparações do passado sejam práticas, executadas com humildade, mas notavelmente discretas e focadas na cura legítima. Sem dar espaço para teatros morais, olha, é um mapeamento denso, metódico e profundamente desafiador das engrenagens da transformação humana. Chegando ao fim dessa nossa análise, fica muito nítido o quanto esse texto possui a capacidade de confrontar a forma como a sociedade enxerga a mudança de caráter. Ele força uma auditoria interna rigorosa, né? Obriga a confrontar a discrepância entre os valores que as pessoas alegam possuir intelectualmente e o pragmatismo real das suas vidas, especialmente em como reparamos silenciosamente os danos que causamos. E, sabe, tendo dissecado toda essa jornada interna de transformação, um desdobramento dessa premissa ainda não foi abordado e eu acho que merece a nossa reflexão final. Qual seria? O foco até agora foi totalmente interno, né? Focado na pessoa e em Deus. Mas pensa no efeito cascata inevitável que isso provoca no ambiente ao redor. Como assim? Um efeito dominó? Exato. Se um único membro de uma família, um único parceiro dentro de uma sociedade profissional passa por uma reconfiguração radical do seu sistema operacional, como a gente acabou de descrever, essa mudança não acontece num vácuo. Ah, com certeza não. A conversão de um, por mais íntima e discreta que seja na sua confissão, exige subitamente que todos os outros ao redor tenham que recalibrar suas expectativas. As pessoas têm que mudar seus comportamentos perto dela, as piadas já não cabem mais. A transformação de uma única mente força, por tabela, todo o ecossistema em volta a se adaptar ao novo cenário ou romper de vez. E, independentemente de convicções religiosas, o poder gravitacional de uma mudança genuína nunca afeta apenas quem muda. É algo para quem nos ouve ficar pensando hoje. É uma reflexão fantástica para encerrar. E com esse pensamento, nós encerramos a imersão de hoje. Foi excelente investigar as camadas desse tema. Até o próximo mergulho.